Oi, Hamilton. Oi, Thaís. Olá, você que está nos ouvindo, seja muito bem-vinda ou muito bem-vindo. Nós somos aqui do Insight e a nossa missão é aproximar você da psicologia. Estamos chegando com mais um episódio dando sequência à nossa série aqui Psicologias. Você sabia que os nossos comportamentos podem ser condicionados por estímulos ambientais? E que coisas que antes eram neutras podem nos causar uma ansiedade terrível? Pense na seguinte situação. Você dirige há anos pela mesma avenida do seu bairro e nunca nada de ruim aconteceu. Até que um belo dia, o imprevisível, você se envolve num acidente assombroso. Apesar do impacto, todos estão bem, pelo menos fisicamente. Mas quanto ao seu psicológico, não podemos falar a mesma coisa. Pronto! Aquela avenida, antes neutra, agora representa um verdadeiro tormento. Você não pode pensar nela e já sente palpitações. Dirigir sobre ela como você sempre fez. Agora se tornou uma missão impossível. Nem que você demore 30 minutos a mais para chegar em casa, mas está decidido a nunca mais encará-la. Como resolver o problema? Como quebrar o condicionamento que aconteceu sem que você nem percebesse? Talvez o behaviorismo, outra abordagem da psicologia, bastante ligada à compreensão do que é o comportamento e como ele acontece, possa nos ajudar. Bom, então para quem está nos ouvindo aí, mais um episódio do Insight Psicologia. Hoje nós vamos bater um papo com a psicóloga Ana Pilar. Ela vai falar e contar para a gente um pouquinho sobre a abordagem behaviorista. Eu vou passar a palavra a ela para que ela se apresente. Ana, seja muito bem-vinda. Boa tarde, meu nome é Ana Pilar, eu sou analista do comportamento. Eu agradeço o convite de vocês para falar a respeito do behaviorismo, né, que é a teoria que dá base à minha atuação. Eu sou graduada em psicologia, tenho especialização pela USP em terapia comportamental, com supervisão da Marta Rubner, e tenho especialização em análise do comportamento aplicada também pelo CBI. Hoje eu trabalho com crianças e adolescentes dentro do espectro e do espectro autista. Também trabalho com crianças e adolescentes neurotípicos e estou entrando no atendimento clínico de adultos recentemente, faz um ano, na verdade, né? E estou aqui para conversar com vocês a respeito do behaviorismo, do comportamentalismo. Então, Ana, para a gente começar a conversar sobre essa questão do behaviorismo, tem muitas pessoas principalmente o público mais leigo, né, que não tem esse conhecimento que os estudantes, mesmo que os profissionais de psicologia possuem. Então, para essas pessoas, o que é o behaviorismo? O behaviorismo, ele pode ser traduzido como comportamentalismo, né, porque ele deriva do inglês, que é do behaviorism, que significa comportamento ou conduta. É uma teoria, um método de investigação psicológica, e ele examina comportamentos. Ele iniciou com o comportamento tanto humano quanto animal, né? Isso lá nos primórdios do behaviorismo. Então, ele origina da teoria de Darwin, da evolução das espécies. Essa teoria diz que o ambiente seleciona os indivíduos mais fortes, os mais aptos, enfim. E o behaviorismo vem trazer essa teoria de Darwin para o comportamento. Ele iniciou com animais e aí se dobrou ao longo da história para humanos. E hoje a clínica comportamental se baseia no behaviorismo para fazer a parte aplicada da psicologia. Essa questão dos animais, né? Então, lá os animais de laboratório, certo? Com Pavlov, que começou, certo? Isso. Ele pode ser desdobrado, o behaviorismo, em duas ramificações, digamos assim, né? O metodológico, lá do século XIX, que iniciou com Watson, com Pavlov. Eles não eram psicólogos de formação, eles iniciaram o estudo com outra intenção, né? Eles iniciaram o estudo, por exemplo, o Pavlov, que trabalhou com cães, né? Ele iniciou um estudo pensando em salivação de cães, e aí ele teve um desdobramento comportamental dentro do estudo dele. A psicologia, na época do surgimento do behaviorismo, ela não era experimental, ela não era de laboratório, digamos assim. Ela era muito mais ligada à filosofia e às questões circulares, né? As instâncias psíquicas, aquelas coisas que a gente não vê, não tem como localizar, não tem topograficamente uma existência no mundo, né? Então surgiu o behaviorismo
por um acidente, na verdade, no behaviorismo metodológico. Um belo acidente, né? Um belo acidente, né? Alguém foi pesquisar, no caso alguém era o Pavlov, aí ele foi pesquisar ali a salivação dos cachorros dele, ele colocou um medidor nos cachorros e ele descobriu basicamente a teoria do condicionamento clássico, né? E aí acho que a gente poderia desdobrar um pouco mais para entender o que aconteceu na experiência do Pavlov. Você comentou até quando o Hamilton te perguntou, né? Na primeira pergunta aqui, você falou daí sobre o behaviorismo e agora no ser humano, né? Então, como é esse behaviorismo como ele entende o ser humano? Como que ele é relevante para a psicologia? O behaviorismo entende o ser humano como um organismo vivo, né? Como ele advém da seleção natural, o ser humano ele é um animal, ele é um organismo e ele se comporta no mundo de acordo a buscar a função dos seus comportamentos. Então ele modifica o mundo de acordo com o que ele busca e ele automaticamente é modificado. Então, se por acaso eu quiser fazer um regime, por exemplo, é porque eu quero atingir, por exemplo, reduzir o meu peso, reduzir o meu colesterol. Automaticamente, se eu diminuir a quantidade de gordura que eu como e perceber que esse regime deu certo, eu estou sendo reforçada a prosseguir na dieta ou a me alimentar de maneira mais adequada, certo? Então, Sim. O behaviorismo vem para trazer o comportamento à luz do ser humano, né? Pensando nessa parte radical, né? A parte mais skinneriana do behaviorismo. Aplicar esses conceitos que o Watson, que o Pavlov começaram ali a observar na prática, no dia a dia deles, para uma parte mais aplicada ao ser humano, né? Antes da gente começar a entender melhor sobre essa questão do reforçamento, e também a gente vai entrar na punição e tal, voltando um pouquinho para o Pavlov, ele desenvolve lá atrás aquela história do condicionamento, estímulo condicionado, certo? Que ele torna, então, nós tivemos tal experimento, que era a comida, que era o estímulo incondicionado. Então, a campainha que começou a despertar a salivação no cachorro era o estímulo condicionado. Então, isso começa a abrir portas para a gente poder entender sobre a questão dos reforçamentos, certo? Exatamente. Ele foi fazer um experimento a respeito da quantidade de salivação. E aí, ele percebeu que quando ele apresentava a comida, ele tocava uma sineta antes. E essa sineta não era necessariamente um medidor de comportamento dos cães, mas quando chegava o alimento, eles salivavam. E a partir do princípio que ele começou a tocar essa sineta antes da apresentação do comportamento, essa sineta que era um estímulo neutro, né? Passou a ser um estímulo condicionado, porque pareada ao alimento, a sineta em si começou a eliciar essa resposta condicionada dele de salivar. E essa foi a descoberta Desculpa, você falou? Do Pavlov. Isso, do Pavlov. Aí a gente pode trazer isso para nossa vida cotidiana também, certo? Nós nos condicionamos a certas coisas e nem percebemos. Com certeza. Assim, pensando em Pavlov, ele está falando de respondentes, né? Então ele está falando como que, por exemplo, eu conseguiria num exemplo prático, podemos entender melhor qualquer tipo de comportamento respondente aprendido por pareamento de estímulos, como, por exemplo, fobias. Então, por exemplo, por que um cachorro, para uma pessoa que tem medo de cachorro, usando o próprio animal aí do Pavlov, por que a pessoa que tem fobia de cachorro, quando olha para o cachorro, quando vê o cachorro, às vezes uma foto do cachorro, ela tem a pupila dilatada, o coração acelerado, ela chega a secretar hormônios no corpo que são relativos à fuga, certo? Porque o corpo dela se prepara para fugir. Então, um experimento do Pavlov indica pra gente que, do mesmo jeito que a sineta e a comida foram pareadas e houve uma transferência ali do estímulo entre elas, do valor reforçador, o cachorro se tornou aversivo em algum momento da história dessa pessoa, certo? Isso é explicado pelo condicionamento do Pavlov ali de muitos anos atrás. Essa questão da fobia, quando nós pensamos não só, né, você deu esse exemplo do cachorro que eu achei sensacional, porque eu tenho, não com cachorro, mas por exemplo cobra.
eu não posso nem pensar, que eu já fico, tipo, sabe, assim, o coração palpitando de suar mesmo, assim, de pensar. E eu nunca tive, tipo, contato. E então isso a gente pode imaginar da mesma forma como você deu esse exemplo do cachorro, né? Exatamente. Assim, você não teve talvez o contato com o animal cobra, mas em alguma circunstância a cobra foi muito aversiva para você. E aí isso foi se transformando numa fobia, certo? Sim, certo. É a mesma coisa do exemplo que eu dei com o cachorro. Uhum. Ô, Ana, sobre essa questão que você falou que o behaviorismo ele vem da teoria da evolução, certo? Isso. Então, será que a gente pode estar condicionado geneticamente a certas coisas? Sim, quando a gente fala em seleção de comportamento, o comportamento, a gente fala, o comportamento é selecionado pelo ambiente. E aí fica um pouco reducionista pensar desse jeito. Se você for explicar pelo behaviorismo, os nossos comportamentos, eles são selecionados em 3 âmbitos, né? Em 3 níveis. O filogenético, né, que é a herança hereditária, que é a parte genética. Então você tem uma herança hereditária genética que vem para você. O ontogenético, que são os comportamentos que a gente adquire na nossa história de vida. Então, nosso histórico de reforçamento, as coisas que a gente viveu. E o cultural, que é o reforçamento da sociedade para com os nossos comportamentos. Então, ele não é só reducionista falar é só comportamento ambiente, mas esse ambiente ele é mais amplo do que necessariamente um ambiente físico. Nós mesmos somos ambientes para comportamentos. A nossa pessoa pode ser um ambiente para comportamento de outras pessoas. E nós somos ambientes para os nossos comportamentos privados também. Então, é mais amplo do que na hora que a gente explica, assim, fica um pouco reducionista. Sim. Ana, deixa eu só aproveitar que você comentou que você atende bastante criança, né? Antigamente nós tínhamos um ensino que era totalmente tradicional. Hoje nós percebemos que isso ampliou de uma outra forma, né? No entanto, até alguns pais, quando vão matricular, ainda perguntam se o ensino ainda é tradicional, porque fica com muito receio das formas hoje, né? Que tem o socioconstrutivista, tem um outro que eu esqueci agora, se você souber aí, você me dá um help aqui, uma ajuda. Mas isso também está ligado um pouco a essa parte comportamental, principalmente essa quando fala do socioconstrutivista, ou não? Não. Nos Estados Unidos, temos muitos colégios, temos a matriz curricular muito mais voltada para o comportamentalismo, tá? É da cultura deles que seja mais voltado. No entanto, no Brasil não existe uma obrigatoriedade. Muitas clínicas, inclusive, que trabalham com ABA, utilizam metodologia Montessori na parte de alfabetização, na parte de programas pedagógicos, tá? Então, assim, uma coisa, outra coisa, outra coisa. No Brasil não existe uma matriz curricular voltada para o comportamentalismo. Infelizmente, é o meu ver, né? Mas aí talvez é uma questão, é mais de opinião minha, né? Não, mas eu concordo com você. Eu sou mãe de uma criança e aqui eu já tentei em várias escolas procurar modelos, né, que fossem diferentes mesmo, e realmente não tem. Então eu concordo com você. Voltando um pouquinho aí de novo pro behaviorismo, o metodológico, né, que é Pavlov e o Watson, enfim. O Watson, ele sofreu algumas críticas, porque ele disse que ele pegaria uma criança e transformaria essa criança no que ele bem quisesse. Mas eu acredito que essa postura que ele teve, que hoje pode ser considerada antiética, mas ela trouxe algum benefício para o estudo do comportamento, né, Ana? Olha, é até difícil falar sobre isso no sentido de defender o Watson, porque os experimentos dele foram completamente fora do que a gente tem como ética, né? Não é inaceitável, por exemplo, causar medo numa criança, causar aversivos nesse nível. Hoje a gente discute a utilização de rato em faculdade, pensando em ética, né? A gente não tá falando de criança, ele estava fazendo isso com uma criança. Mas assim, o que ele estudou trouxe ganhos, mas a gente ainda está falando lá do século XIX, do behaviorismo que entendia uma dicotomia entre sentir e fazer. Tanto é que o Watson falava a respeito disso, mas ele não considerava, por exemplo,
sentimentos. Então, para ele, o que acontecia dentro da cabeça, no sentido... e aí, pensando muito, falando de uma maneira muito mentalista, que os colegas de área vão me ouvir e falar, nossa, dentro do ser humano, porque a gente tem dificuldade de falar dentro, mas assim, numa questão subjetiva, o Watson não levava em conta o subjetivo. E aí é bem anterior. E Skinner já diz que o subjetivo, que é o que acontece, como a gente processa as coisas, ele tem que ser analisado, mas de acordo com o nosso relato, né? Então, teve uma evolução. O que ele fez foi terrível. Ele teve ganhos, ele deu ganhos pra gente enquanto cientista, sim. Porém, todavia, entretanto, já mudou muita coisa, né, depois dele. Então, acho que é inaceitável pensar no que ele fez, assim, e considerar, sabe? Assim, tá errado e pronto. Independente dos ganhos que a gente teve com isso. Eu acho que a ciência vai evoluindo com o tempo, né? E vai se tornando um pouco mais, digamos que, alinhada com o bem comum, certo? Acho que nessa época não tinha muita essa noção ainda. Exatamente, assim, de entender que a gente muda comportamento, mas não depende, a mudança do comportamento, ela não vai depender nunca do terapeuta ou do cliente, porque na mudança comportamental está envolvido o manejo, está envolvido o engajamento, a motivação daquela pessoa em fazer as coisas que ela se propõe a fazer, né, na vida dela, de mudança comportamental, e tem o engajamento do ambiente também. Às vezes, por mais motivação que o cliente tenha e por mais manejo que você tenha, um ambiente que não favorece a mudança comportamental destrói tudo isso. Então, tem muitas coisas envolvidas. Por isso que é tão difícil mudar o comportamento, então, né, Ana? Eu diria complexo. Vamos mudar a palavra. Não diria difícil, eu diria complexo, porque temos variáveis envolvidas. Então, tem as variáveis que dependem, as variáveis dependentes, que são as respostas do cliente que ele traz. Por exemplo, olha, eu não gostei que eu gritei com a minha namorada numa circunstância X. E aí a gente vai avaliar o porquê que ele gritou e o que a gente tem que mudar ali para que isso não ocorra mais. Então vamos nos observar, vamos fazer automonitoramento, preencher uma agenda comportamental, instrumentalizar essa pessoa, observar as próprias contingências. Então, o que o ambiente gera, o que acontece no ambiente que é um start para aquele comportamento dela, que desagrada ela, e como que a gente pode intervir aí nesse antecedente ou intervir aí na consequência que o ambiente dá a esse comportamento para que ele mude, né? Para que instrumentalizar essa pessoa, pedir que ela faça listas, pedir que ela escreva as coisas. Esse é o trabalho do psicólogo comportamental. Uhum. Uma das técnicas utilizadas, né, para ensinar o comportamento a alguém é chamada de economia das fichas. Para quem está nos ouvindo, para entender um pouquinho mais, ela se baseia em oferecer fichas ou moedinha? Cada vez que o indivíduo em observação demonstrar o comportamento que esperamos dele. Como podemos explicar isso para os nossos ouvintes? A economia de fichas, ela tem a ver com o reforçamento e previsibilidade. Então, o que acontece? Quando você está trabalhando com uma criança que não tem noção de previsibilidade, muitas vezes ela precisa ficar com um reforço tangível. Ou seja, ela precisa estar com um brinquedo, ela precisa estar com um item na mão para ela poder te responder. A economia de fichas, ela distancia essas respostas do item. Então, a criança recebe as fichas como previsibilidade de, olha, mais 3 e você recebe esse item. É como se ela contasse 1, 2, 3 até receber o item. E isso vai sendo ampliado até o momento que tem mais fichas ou que ela consegue ficar mais tempo sem o reforçador, tá? E aí sem as fichas também. Todo o procedimento em análise do comportamento que é colocado, ele é retirado também. Ele não pode ficar permanentemente. Então, assim, pensando em economia de fichas, não sei se era essa a pergunta, mas pensando em economia de fichas, a ideia da previsibilidade, né? Tudo que a gente faz é em busca de alguma coisa no mundo, então vamos pensar aí que, como eu dei exemplo do regime, se você fizer regime e engordar, você não vai continuar fazendo regime, você vai adotar outra estratégia para sua vida.
Né? Se você estudar muito por uma prova, estudar muito para outra prova, estudar muito para outra e não conseguir passar, você vai começar a colar, você vai adotar outra estratégia para sua vida. Então, tudo que a gente faz é buscando alguma coisa no ambiente. Não é diferente com as crianças, né? A economia de fichas, ela afasta esse reforçador e ela ajuda a gente também a parear, pensando de novo ali no condicionamento clássico, né? Eu tô pareando meu elogio social a resposta, a entrega de um item ou a entrega da ficha. Então, muito bem, você acertou e recebe a ficha. Muito bem, você acertou. Parabéns, olha que incrível. Na próxima vez, ele recebe o reforçador. Vai ter uma hora que esse reforçador não vai precisar mais de fichas para ser atrasado. E essa criança, com o passar do tempo, vai recebendo mais elogio social e menos item tangível. E aí, com o passar do tempo, ela fica sob controle do social, certo? Que é só o elogio, que é só o muito bem. E às vezes não. Tem respostas mais custosas que não funcionam só com elogio social. E nem na nossa vida, né? Se seu chefe te pagar em elogio social, você também não vai querer. Então você precisa de um tangível ali no fim do mês. É verdade, nossa, nem me fala. Aproveitando tudo isso, né, que a gente tá falando aqui, vamos dar umas diquinhas aí, então, pras mamães e pros papais aí que são, né? Só um pouquinho, Thaís. Só um pouquinho. Porque ela tá falando aqui sobre essa questão do reforçamento, eu acho que é interessante a gente poder explicar um pouco melhor sobre o que é esse reforço. Porque daí já vem do Skinner, que é o comportamento operante, aliás, que é o comportamento gerando consequências. Se essa consequência for reforçadora, o comportamento aumenta de frequência. Se for uma consequência punitiva, digamos, aquele comportamento ele vai ter uma baixa na sua frequência. Então eu gostaria que a Ana explicasse um pouco, porque ela tem uma publicação maravilhosa lá no Instagram dela, alguns exemplos assim, que eu achei maravilhoso também, sobre essa questão do reforçamento e da punição. Certo. Você quer que eu te dê exemplos de quais tipos? Assim, o que eu vi lá era um de reforço que você estava falando sobre a questão do reforço negativo, que os alunos estavam fazendo tipo uma manifestação, acho que para não terem uma aula. E daí eles conseguiram, nessa manifestação, tirarem esse estímulo que seria aversivo. Então essa manifestação ganha um caráter de reforçamento. Mas antes, só para o pessoal entender o que é esse reforço e o que é essa punição também. Porque tem outras categorias, né? Tem o reforço positivo, negativo, tem punição positiva e punição negativa também. Só para simplificar, né? Isso, Não, só eu para acho que simplificar. assim, a sua explicação para a introdução da pergunta foi perfeita. Reforço é sempre algo que vai ser acrescentado em seguida do nosso comportamento, tá? Que vai aumentar, provavelmente, a nossa resposta, aquele tipo de resposta em ocasiões futuras. Então, todo reforço aumenta. A punição, ela é algo que foi acrescentado depois da nossa resposta, né, no ambiente, que vai sempre diminuir nosso comportamento. Então, punição sempre diminui. Então, partindo do pressuposto de que reforço é a consequência que faz a gente se comportar e punição é sempre a consequência que faz a gente parar de se comportar, digamos assim, o reforço positivo é quando, após a nossa resposta, o ambiente é acrescido de algo reforçador. Ou seja, eu vou dar um exemplo aqui banal. Quando eu fiz a minha lição caprichada, a minha professora me deu um adesivo de estrela. Ela me reforçou positivamente. Eu recebi um adesivo de estrela, certo? Agora, o reforço também pode ser negativo. E esse reforço negativo também aumenta a frequência do comportamento. E como? Se por acaso eu estiver de mão levantada para responder uma pergunta e essa professora pedir que eu responda essa pergunta, ela está diminuindo o meu contexto aversivo, porque eu estou ansiosa, estou ali esperando que ela me chame para responder. Então, ela me chamando, ela vai retirar, ou seja, negativo, retira, um contexto aversivo de ansiedade e vai me deixar responder a minha pergunta, certo? Então, temos um reforço negativo. A punição sempre diminui comportamentos. Então, vamos pensar em punição positiva. A mais famosa de todas é a punição física, né? E aí, pensando em punição física, por exemplo, eu quero o brinquedo do meu amigo, em vez de pedir, eu arranco o brinquedo da mão dele e levo um soco na cara, que é o que a criança faz. Quando a outra tenta puxar o brinquedo, ela bate. E aí temos um exemplo de punição positiva. Punição negativa seria a retirada de um evento reforçador do ambiente. Por exemplo, eu não fui bem nas provas e aí minha mãe não deixou eu sair de balada na sexta-feira.
Então eu perdi uma consequência reforçadora aí do meu fim de semana. É esse tipo de exemplo que você queria que eu desse para ilustrar Sim. a teoria? Ilustrou muito bem, até porque acho que isso acontece muito na educação dos filhos, né? E um outro ponto importante é que pro Skinner a punição não é tão bem-vinda, certo? Para ensino não, e vamos pensar o seguinte, todos esses exemplos, se você for pensar do ponto de vista do contexto da análise do comportamento, eu consigo achar outro tipo de resposta para isso, tá? Eu estou exemplificando para elucidar a situação, mas não é determinista. Eu poderia olhar por outra circunstância, por exemplo, ser reforçador para a menina dizer a pergunta que ela estava esperando para falar. Então eu poderia considerar reforço positivo e negativo ao mesmo tempo. Então isso também pode acontecer. Pode acontecer, por exemplo, de eu ter respondente condicionado ali, né? Um estímulo condicionado com o respondente e, em consequência, também no comportamento operante. Então, por exemplo, eu dei esse exemplo outro dia na minha página. Eu bato a porta do quarto porque eu tô com raiva? Não. Eu bato a porta do quarto e eu estou com raiva. Então, as duas coisas acontecem em paralelo ao mesmo tempo. Elas não são causadoras umas das outras, né? Dá para analisar isso por vários pontos de vista. Não existe uma receita de bolo, como algumas pessoas dizem. Aba é mecanicista, aba só vê de um jeito. Não existe uma receita de bolo. Tem que olhar aquele contexto, aquela situação. Tanto é que um comportamento pode ter diversas funções, e aí a gente pode passar aqui, definir um comportamento e passar horas falando dele com diversas funções diferentes. É verdade, mesmo porque uma receita de bolo a gente pode fazer de diversas vezes, né, Ana? Exatamente. Vamos pensar que uns começam por uma parte, outros começam por outra. Exatamente. É isso mesmo. Vamos aproveitar. E eu acho também que o que é reforçador pra Thaís talvez não seja pra mim, né? Exatamente. Por isso que eu disse, depende do seu contexto de reforçamento. Né? Assim como o que é aversivo pra Thaís, também não vai ser aversivo pra você. Ela tem medo de cobra. Provavelmente, por mais que você não sinta, não acorde com vontade de ter uma cobra de estimação, talvez pra ela ainda seja mais aversivo do que pra você e pra mim, né? Que só não estamos acostumados com cobras como animais de estimação. Então, depende daquela seleção que eu falei, né? Do filogenético, do ontogenético e do cultural. Não tem como falar, muitas pessoas falam, esse é o exemplo mais clássico do reforço positivo, né? Fulano se comportou bem, ganhou um doce. Porque a gente sempre pensa numa coisa mais tangível. Mas às vezes o fato de eu ligar pra você e você me atender na hora que eu ligo já é o reforço que eu precisava. Eu não preciso ter ali um item tangível toda vez pra pessoa responder. E a gente pode imaginar, né, Ana, o quanto isso pode nos ajudar, principalmente para quem tem filhos pequenos e até mesmo adolescentes em casa, né? Eu acho que esse momento ainda que nós estamos vivendo de pandemia, nós tivemos que nos pintar de circo dentro de casa, essa é a verdade, para poder segurar os pequenininhos em casa, porque acho que para eles foram até muito mais, no meu ver, tá? Foi até muito mais difícil para nós adultos, porque eu tenho uma filha de 7 anos e eu vejo o quanto para ela foi difícil se afastar das pessoas, ficar longe da escola, e como foi difícil, assim, pensar em algo para ajudá-la nesse momento. E aí agora com essa volta também, né, de volta, não volta, e não só disso, mas acho que dentro da educação, um pouquinho falando sobre essa questão de dentro de casa com as crianças, né, o que a gente pode dar de dicas para os pais ou para ajudar. A gente estava falando tanto em reforçamento, né, o que talvez possa ser mais lúdico para os pais poderem ajudar e também ter um momento mais de tranquilidade, sem ficar aquele estresse todo. O que eu acho mais importante, e acho que isso está sendo um desafio não só para a criança, tá? Para a gente também, para os adultos também. Agora que tudo está consolidado em casa, então a escola em casa, o trabalho em casa em casa, tudo em casa, rotina. Eu sei que é chovendo molhado, que muita gente tem falado, mas a criança precisa de rotina. Ela precisa entender que depois de uma atividade vai ter outra, e depois vai ter outra, porque senão ficam coisas soltas. E eu tenho observado muito, em clínica particularmente, crianças perdendo o repertório por ficarem muito tempo, por exemplo, em tela, tá? E os pais dizerem, olha, eu não tenho mais o que fazer, porque ela quer a tela,
tem uma hora que eu não tenho mais o que inventar, eu também tenho que trabalhar, tenho que fazer minhas coisas, né? E assim, eu não tenho como retirar todas as telas da casa, porque hoje em dia nós temos telas em todos os ambientes, em todas as circunstâncias tem uma tela na nossa frente. Então, sim, a tecnologia afinou mesmo, né? Exatamente. Então o que eu vejo é, se você tem uma rotina, você tem até como dosar as telas. Você tem como propor atividades lúdicas. Às vezes o que falta é ter ali determinado de, olha, agora é o momento sem. Então quando a criança acordar, conversar com ela, se ela fica sob controle de relato verbal, sobre as coisas que vocês vão fazer durante o dia. Olha, você vai tomar café, depois você vai brincar um pouco de tinta e ter atividades, momentos separados durante o seu dia que você possa fazer com essa criança que seja 20 minutos, para que não seja custoso para você e nem para a criança, né? E aí fazer essa rotina, explicar para ela atividade sequenciada, né? Ter regras, ter combinados em casa é fundamental. Sim, os combinados ajudam bastante. Exatamente. Aí você retoma, olha, tá vendo aqui, ó, esse é o combinado. Aqui em casa ninguém grita, aqui em casa ninguém fala a palavra desse tipo. Então ter combinados em lugares visíveis para as crianças que não são alfabetizadas com desenho, né, para que elas possam entender, visualizar, para que você possa apontar. É importante dar o modelo, porque eu vejo muitos pais que assim, eles não buscam a terapia e aí a saúde mental realmente está difícil na pandemia. E aí, na hora de falar com a criança já tem um tom errado. Às vezes já vai sem paciência, então observar o modelo, porque não adianta a gente pedir para a criança ser adequada e não dar o modelo adequado. Então conversar com as crianças num tom adequado, conversar na altura dos olhos, ter as regras, não abrir mão das regras, né? Não, isso é muito comum de variar. Então, olha, hoje pode dormir com o papai e com a mamãe, mas amanhã não pode. Para a criança isso é um sofrimento. A gente tem noção de hoje e amanhã. Para criança, 24 horas é muito tempo. Então, se é para dormir no seu quarto, você dorme no seu quarto. E essa regra não varia. E aí alguns pais falam, mas é porque eu quero dormir. Então, entenda que por uma vontade, às vezes, sua, a criança sofre. Porque ela não vai conseguir entender no outro dia que ela não vai poder dormir lá. Então, manter as regras, manter os combinados, dar o exemplo, o modelo de fato. E dar previsibilidade para essas crianças. Do tipo, tem que ter uma rotina, tem que ter em algum lugar escrito que elas vão fazer, ou com fotos, ou que elas possam programar. Tem aplicativos no tablet que fazem isso hoje. Uma coisa que eu acho bem legal também, que funciona bastante, assim, eu acho que quando eu coloco, por exemplo, para minha filha lá um quadrinho da segunda-feira, tipo, ela vai acordar, por exemplo, vai fazer uma leitura, depois vai fazer uma tarefa, enfim, almoço, aí depois tem as rotinas da escola. Eu acho que isso funciona bem também para a criança, né? Para ela entender qual é aquele momento, porque às vezes ela pode olhar aquele quadrinho e saber o que ela vai fazer, né? Meio que uma autonomia. Exatamente. E assim, além da autonomia, ajuda no planejamento, porque essa criança começa a querer acordar e montar o quadrinho, né? Ajuda no planejamento com crianças que têm dificuldade de controle, então crianças que são mais rígidas e que querem ter esse controle, que quando percebem a demanda, quando percebem que o pai e que a mãe estão montando a rotina não querem mais fazer aquilo, que pode acontecer, você pode até dividir o controle, então estabelecer ali 3 atividades e falar, olha, o que você quer fazer primeiro? E deixar que essa criança monte a própria rotina. É uma maneira de antervir esse comportamento inadequado dela, por exemplo, de protestar, e deixar que ela também tenha essa autonomia de, poxa, você arruma sua agenda de manhã no trabalho, por que ela não pode arrumar a agenda dela, a rotina dela também de manhã? Então, outra coisa que eu acho importante, engajar as crianças em atividades de casa. Toda casa tem uma rotina. Pra gente crescer e ser autônomo, tem que ter AVD na nossa casa, atividade de vida diária. Então, a criança precisa ter noção de escovar os dentes sozinha, precisa ter noção de fazer as atividades sozinha com uma certa idade. E isso é um treino também. Ela não vai acordar com 5 anos aprendendo a escovar os dentes. Então, esse tipo de atividade também é legal que seja sinalizado dentro da rotina da criança, para que ela se dedique a aprender a fazer com autonomia. São dicas maravilhosas. Tenho certeza aí que quem está nos ouvindo vai aproveitar bastante. Quer acrescentar alguma coisa, Milton? Não. Já que a gente está falando sobre essa questão de pais e filhos, né? Agora eu queria trazer a discussão um pouco para os casais.
porque a Ana fez uma postagem sobre o amor, pela análise do comportamento, e também é outra coisa super interessante. E daí eu queria saber assim, tem como eu fazer alguém se apaixonar ainda mais por mim, aplicando reforçamentos nele? Aplicando reforçamentos. Eu achei engraçado. O que é a paixão? O que é o amor? Como diz meu texto, né? O que é o amor se não uma pessoa que te reforça e reforça as coisas que você gosta? Então, sim. A gente se apaixona por quem reforça os nossos comportamentos, quem reforça da maneira que a gente está buscando ser reforçado, e tem como fazer as pessoas se apaixonarem ou se manter. Aí a questão é se manter apaixonada, né? Porque vamos pensar que todo reforço também sacia. Então, você conquistar uma pessoa de acordo com o que ela gosta, ok, mas eu acho que aí no amor não tem, como em tudo na vida, não tem a receita de bolo. Você vai ter que se reinventar para que esses reforçadores se renovem, para encontrar novos reforçadores, novas maneiras de ser reforçador para essa pessoa no dia a dia. E aí eu te perguntaria, além disso, se eu fosse sua terapeuta, por que é tão importante para você ter essa pessoa a ponto de se sujeitar a todos os reforçamentos que ela busca aí no ambiente? Você tem que ter esse ambiente reforçador para ela a todo custo, independente do que você busca para sua vida, né? Cadê a parte dos seus reforçadores? Então, acho que aí tem pano para manga para discutir. Tem mesmo, viu? Isso é uma boa dica que você acabou de falar, até mesmo para quem, né, fica sofrendo tanto, e depois descobre que, nossa, ou mesmo fica se acusando, né? Gente, eu sofri tanto, eu chorei tanto, pra quê, né? De repente tá num novo amor, numa nova companhia aí que tá se fazendo bem, e aí fica pensando por quê, né? Se pôs a sofrer tanto, né, Ana? Exatamente, porque é o que eu tinha dito, né? Às vezes o ambiente também tem a ver com a mudança do comportamento. E a gente tem que se expor a novas contingências. Sim. Faz parte da terapia comportamental isso, por exemplo. Eu faço terapia particularmente com uma terapeuta comportamental e é uma das coisas que ela sempre me diz. Ela me diz, Ana, você precisa se expor a novas contingências, né? Então, se você quer mudar isso, se expõe a novas contingências para que você consiga entender o porquê que você está fazendo isso e tentar mudar o seu comportamento. Então, se expor às contingências é o mais importante. Se eu fujo, se eu funciono na fuga, por exemplo, se eu funciono sempre como reforço, buscando reforço negativo, então eu tô ali, deixa eu pensar num exemplo de fuga que eu posso dar prático, vai. Eu tô evitando o meu chefe porque eu não quero levar bronca, ou se, enquanto eu tô evitando as circunstâncias por fuga, porque acredito que elas são aversivas, eu nunca vou conseguir criar repertório para resolvê-las de outra maneira. Então, em algum momento, eu vou ter que lidar com esse chefe aversivo e falar para ele, olha, você é aversivo, por exemplo. Entendeu? Eu vou ter que parar de fugir do contexto. Então, se expor a novas contingências é muito importante na mudança do comportamento. Sim, até mesmo para quem já sofreu muito por amor e não quer se apaixonar novamente, né? Infelizmente tem que, né, permitir aí. Inclusive no amor. Ai, aproveitando. Ai, a dica da Thaís, então. Ai, meu Deus, aproveitando então que nós estávamos falando aqui sobre essa questão da terapia, né? Como que funciona, como que o behaviorismo funciona na prática? Na prática clínica, eu digo. O behaviorismo, vamos pensar aí na terapia comportamental, né? Em psicologia comportamental. Na clínica, é um processo muito ativo entre cliente e terapeuta. O terapeuta traz o comportamento, o cliente traz o comportamento-alvo, então a circunstância que ele quer trabalhar, e aí o terapeuta vai intervir de acordo com o que o cliente busca. Então, por exemplo, se a gente vai falando de um cliente com ansiedade, a gente vai conseguir primeiro mapear se existem crises, quando que essa ansiedade aumenta, instrumentalizar esse cliente para que inicialmente ele consiga registrar circunstâncias. E aí ele vai aparecer com elas registradas. E aí a análise é feita entre cliente e terapeuta. Eu vou analisar ali com ele o contexto, a resposta e a consequência para entender a função desses comportamentos.
E aí nós vamos pensar em como instrumentalizar essa pessoa. Já é um outro passo a mudar esses comportamentos, certo? É sempre um processo ativo entre cliente e terapeuta, e aí às vezes o ambiente não colaborando com a terapia, a gente precisa fazer, inclusive, uma mudança de ambiente em algumas circunstâncias. Então, por exemplo, um caso em que acontece muito da pessoa querer buscar autonomia e às vezes morar com os pais e aí tá sob controle de regras parentais em casa, enfim. E aí tem que pensar, por exemplo, numa mudança de ambiente mesmo, físico, dessa pessoa poder ter autonomia e aí levar a sua vida de acordo com o que busca, né? Então, eu tenho regras em casa, na casa dos meus pais que me impedem de levar a vida como eu quero. Então, o que eu preciso fazer para conseguir sair dessa casa e levar a vida como eu quero? Então, isso vai ser sempre pensado em conjunto, instrumentalizado. Tem como fazer listas, análise da contingência. Os clientes da terapia comportamental, eles saem instrumentalizados a analisar as próprias contingências. Então, entender, eu tenho clientes, eu adoro quando isso acontece, quando o cliente chega pra mim e fala, Ana, aí eu fui lá e reforcei isso. Eu acho o máximo, assim, sabe? Eu tenho vontade de puxar a figurinha do WhatsApp, o GIF que bate palma. Fico muito Palma, estrelinha na mão. Exatamente, sabe? Eu vou até tomar uma água que eu me emociono, sabe? Então, isso não quer dizer que a gente também não é humano. Então, como que a gente reforça as pessoas? A gente também reforça social, a gente também reforça por elogio, enfim. Então, a terapia comportamental, ela é muito instrumentalizada pelo terapeuta, mas ela depende completamente do cliente. Porque se o cliente não estiver engajado na mudança, em fazer diferente e se expor, o que a gente sabe que às vezes é bem difícil se expor, né, a novas contingências, aí ela não vai caminhar, porque vai ficar faltando aí uma das pernas dela, né, que é a motivação desse cliente e engajamento. Porque às vezes, né, você como terapeuta pode falar melhor do que isso, né, o quanto existem às vezes os problemas são parecidos de alguns pacientes, mas a forma como cada um lida com aquilo, né? Que consegue buscar ver de uma forma diferente, outros que ficam ali há tempos tentando, e quando eles conseguem, o quanto aquilo, tipo, nossa, ver como que soa diferente mesmo, né? Até o jeito da pessoa falar, eu consegui. Parece que é aquele momento, tipo, de premiação pra ela, né? Exatamente. É o que a gente estava falando, voltando na bendita da receita de bolo, é isso. E é o tempo, né? O tempo do bolo ficar pronto também demora de acordo com o forno. Cada paciente é um forninho diferente, né? O tempo do paciente a gente também tem que respeitar. Vai ter aquele cliente que vai olhar o seu modelo, e às vezes o modelo verbal, de você falar, olha, mas por que você não fez isso? E aí a pessoa fala, eu não tinha pensado nisso. E aí da próxima vez já vai chegar com tudo resolvido. Tipo, eu pensei naquilo e fiz. E aí você fala, nossa, mas assim, foi rápido e fácil assim. E tem outros que às vezes tem que pedir pra escrever e pensar o porquê não aconteceu, e tudo bem, né? Às vezes se expor é dolorido e tem, voltando ali no histórico de vida e de reforçamento dessas pessoas, né, de punição, o que aconteceu ali? Às vezes a pessoa já foi exposta várias vezes e todas as vezes, ou na maioria das vezes, foi punida. E aí eu não posso dizer, olha, cara, você precisa se engajar mais, é porque ela tá dando tudo que ela pode. E aí, pensando em terapia comportamental, eu sou analista do comportamento, mas aí existem várias áreas da terapia comportamental, e vocês podem até entrevistar especialistas nelas. Eu até ficaria muito contente se vocês se interessarem por isso, mas eu não poderia falar com tanta propriedade de uma a uma, mas a gente tem, por exemplo, a ativação comportamental, que é mais voltada para depressão, que é mais voltada para essas pessoas que precisam ter essa força de sair do lugar, né? E de se expor e de fazer as coisas. Que são esses forninhos, esses pacientes que às vezes precisam de um pouco mais de incentivo, de às vezes revisitar ali o que é bom, o que é legal, de às vezes redescobrir os reforçadores no ambiente, né? Para conseguir fazer alguma mudança na vida. Então, tem FAP, tem ACT, tem um mundo de terapias comportamentais aí, baseadas na contingência, na tríplice contingência, no behaviorismo, mas cada uma com a sua maneira de trabalhar e que são incríveis.
no ponto de vista de instrumentalizar o cliente e analisar comportamento. Ô, Ana, eu queria saber só uma coisa, então. Existem vários behaviorismos? É isso? Essas terapias comportamentais seriam diferentes behaviorismos? Não, eu não posso dizer isso, porque aí todos os behavioristas iriam me matar. Behaviorismo é o behaviorismo, ele é ou metodológico ou experimental, e a gente tem que entender que já passou ali a fase do Watson, independente das coisas erradas, certas, né? Ele trouxe avanços pra gente, mas agora a gente tá falando aí do behaviorismo radical, que vem da raiz da palavra mesmo, né? Não que o Skinner gostasse de pular de bungee jump, mas vem de raiz, ou seja, do princípio. Ele vai ali no cerne do comportamento e ele vai entender a função daquilo. Então, por que eu tô fazendo isso? O que eu tô querendo com esse comportamento? Né? O que eu tô buscando com isso que eu tô fazendo? Por que eu tô fazendo isso aqui? E aí, é desse behaviorismo agora que se trata as terapias comportamentais de várias ondas. Aí você pode iniciar, dá para fazer um podcast só de ondas de terapias comportamentais. Mas aí acho que eu te indicaria só para falar, porque é muita coisa para falar, teria que ser um professor de terapia comportamental. Certo, muito bom. Bom, a gente está encaminhando aí para os nossos minutos finais. Então eu gostaria de saber se você, Ana, poderia indicar alguma leitura, algum filme, para quem queira entender um pouco melhor sobre essa questão do que tudo que a gente abordou hoje, não apenas relacionado à terapia comportamental, mas tudo. Olha, de behaviorismo, assim, eu fiquei pensando, e acho que aí eu fui muito pro lado, eu sou supervisora e eu acabo instrumentalizando muito profissionais. Então, eu posso dar um exemplo de livro que eu sempre indico para os meus supervisionandos, que é o Princípios Básicos da Análise do Comportamento, do Moreira e Medeiros, né? Esse livro é muito importante, ao meu ver, assim, para análise do comportamento, para quem está iniciando, porque ele explica desde o início da teoria, né? Que muitas faculdades acabam deixando passar, ou que você tem, às vezes, faculdades aí muito pautadas na psicanálise que não vão atrás disso, né? Do behaviorismo, do metodológico, enfim. Então, esses princípios básicos é o que eu indico tanto para retomar temas de faculdade quanto para entrar ali em tipo de reforçamento, em questões mais técnicas mesmo, né? Pelo menos a teoria inicial. E ao final de cada capítulo ele dá um resumo muito legal da ideia que foi trabalhada. Então, acho que isso reforça muito o nosso aprender, né? Então, para profissionais eu indicaria isso, né? Esse livro. Mas filmes e livros que eu indico para os meus clientes eu acabo indicando pensando em algo que eu assisti que me remeteu ali à sessão. Então, assim, não tenho nada muito específico para indicar agora sobre behaviorismo, mas aí eu falaria mais a respeito daquele comportamento-alvo e passaria um filme específico para aquele cliente. Agora, com vocês, assim, sobre behaviorismo, não me vem muitos à mente. Então, já que nós estamos aqui nos nossos finais aqui, nós vamos para a nossa última perguntinha aqui, então, né, considerando ainda esses tempos difíceis ainda que esperamos em breve passar, qual mensagem você gostaria de compartilhar aqui conosco e com os nossos ouvintes? A mudança comportamental é possível, independente do contexto. Eu sei que a pandemia cobra muito da gente. A gente não tem repertório de pandemia. Ninguém aqui tinha passado por uma pandemia, a não ser as pessoas muito, muito velhinhas e que, assim, conseguiram ficar vivas até hoje e passaram ali pela gripe espanhola e pelo Covid. E com essas poucas exceções, a gente não tinha repertório de pandemia. Então, cada um tá dando o melhor de si. Eu vejo as pessoas chegarem na clínica muito nervosas, às vezes com coisas do tipo, eu não consigo me organizar na minha casa para fazer tudo no mesmo ambiente, ou, meu Deus, eu engordei muito na pandemia e eu não tô conseguindo manter os meus hábitos. Então, a mudança comportamental, ela é passo a passo. Ela não vai necessariamente, você não vai necessariamente acordar num dia e conseguir mudar absolutamente tudo. Mas às vezes, traçando pequenas metas, se você conseguir conhecer e identificar os seus comportamentos, ela é possível. Então, se instrumentalizar, entender o que a gente consegue fazer, respeitar o que a gente consegue fazer, entender o porquê que a gente faz o que faz, também faz parte do dia a dia como um todo, mas acho que da pandemia mais do que nunca, né?
E Com certeza. faça terapia, gente, comportamental ou não, é muito importante a gente entender por que que a gente faz o que faz. Então façam terapia, busquem uma abordagem que ajude vocês nos tempos difíceis. Não tem nenhum tipo de problema, não é feio pedir ajuda, precisar de ajuda, né? E inclusive o contrário, é um movimento em busca da melhora de qualidade de vida, da melhora da qualidade de vida das pessoas que vivem com você, da melhora de qualidade de vida dos seus companheiros de trabalho, vai melhorar o seu rendimento, seu desempenho. Então, independente de ser comportamental, de ser psicanálise, de ser qualquer outra abordagem, que seja humanista, que seja gestalt terapia, façam terapia, porque é muito importante a gente ter um tempo dedicado pra gente, um tempo de qualidade e um tempo pra pensar no porquê que a gente faz o que faz. É isso mesmo. Nossa, muito obrigada. Foi uma mensagem lindíssima e é o que a gente sempre fala aqui para todos, desde que a gente começou nos nossos primeiros episódios falando sobre essa questão da terapia, de trazer mesmo as pessoas. No entanto, a gente colocou nosso slogan como aproximando as pessoas da psicologia. Então é isso que nós estamos, isso é o que nós queremos, que as pessoas realmente se aproximem, que a psicologia não é só para quem está precisando, mas a psicologia é para todos, psicologia é vida, né? Exatamente. Enquanto a gente existe, a gente tá falando de psicologia, tá tudo acontecendo ao mesmo tempo e o nosso papel, a gente tem que entender qual é o nosso papel no mundo, sabe? Eu acho que passar por aqui só repetindo as coisas, às vezes sem entender muito porquê, pelo menos ao meu ver, né? E aí eu não posso ter a minha verdade como absoluta, mas pra mim não faz tanto sentido. Nossa, gratidão, muito obrigada por compartilhar esse momento aqui com a gente, por nos trazer tantas informações importantíssimas e de uma forma tão simples e bacana também, porque o que a gente quer é isso mesmo, é trazer de uma forma mais simples, onde as pessoas que estão nos ouvindo não entendem nada de psicologia, possam de repente falar, nossa, eu entendi. Então, quando a mensagem é passada, a gente fica ainda mais feliz. E eu tenho certeza que assim que todos escutarem, terminarem de ouvir, eu tenho certeza que vai ser tão gratificante para eles quanto foi aqui para mim e para o Hamilton. Então, gratidão, muito, muito obrigada mesmo, viu, Ana? Gente, muito obrigada pelo convite, eu adorei participar, adorei o projeto de vocês, muito sucesso, espero que vocês consigam difundir a psicologia para todos, né? Não só para estudante, não só para quem está em terapia, não só para professor, mas para a comunidade, porque a gente precisa dessa luz sobre a nossa profissão, né? E é isso. A gente precisa, enquanto pessoa, falar de psicologia e entender o que acontece na nossa vida e por que a gente faz o que a gente faz. Muito obrigada por esse espaço. Se precisarem de mim, se quiserem gravar de novo, fazer outros episódios, podem contar comigo. Foi muito bacana. Bom, nós pedimos desculpas para Ana e para os nossos ouvintes, que a gente esqueceu de divulgar o perfil dela, né? Agora a gente vai divulgar. Isso, nós esquecemos de pedir para ela mesmo fazer isso, então vamos lá. Para quem quiser seguir a Ana, que é analista do comportamento, falou com a gente aqui sobre behaviorismo, é Ana Pilar Oficial, @Ana Pilar Oficial. Procurem ela lá no Instagram e segue a página dela. O perfil dela tem bastante conteúdo legal, ela pega tipo assim uns ditados populares e ela reformula, né? Então, por exemplo, eu vou ler uma aqui pra vocês, ó. Tem aqui lá, para bom entendedor, meia palavra basta, certo? Não, ela escreveu assim, para bom entendedor também é necessário explicar. E daí ela faz uma explicação baseada na abordagem comportamental, então vale a pena seguirem o perfil dela. Nossa, tem um monte de publicação legal lá, bastante exemplos, coisas que a gente conversou no episódio de hoje, ela também tem lá sobre exemplificando. Por exemplo, tem sobre reforço positivo, daí ela mostra lá um exemplo do que seria na prática esse reforço positivo. Então vale muito a pena, principalmente para quem é estudante. É isso aí, gente. Olha, o perfil dela tá bem legal. Segue ela. Bom, então antes de nos despedirmos de vocês que estão nos ouvindo, só para de novo fixar o conteúdo. Hoje falamos de tantas coisas, mas a gente vai começar falando um pouquinho sobre o que acontecia há séculos atrás, sobre essa questão de experimentos com animais, né, que a psicologia se valeu muito disso. Realmente se valeu. Hoje em dia não acontece mais como acontecia antes. Existem parâmetros éticos, né, existem diversas coisas aí, tem aquela questão da defesa dos animais, respeito com os animais, enfim, então... Sim, a ciência evoluiu muito, né? Então nós podemos esquecer um pouquinho aí, né,
Não vamos fazer um experimento, pelo amor de Deus, com nenhum bichinho aí, nenhum animal de estimação, né? Não. E deixar eles se livrem aí, mas isso lá atrás valeu sim hoje para muitas coisas aí, dos quais a Ana trouxe, né, pra gente, para falar sobre essa questão do comportamento. Então foi um bate-papo bem bacana, que valeu muito a pena. Espero que todo mundo tenha entendido de uma forma simples, né, que é a nossa ideia mesmo de trazer para vocês isso. E caso não também, nós estamos aí abertos para poder receber informações, dúvidas, perguntas de vocês através do nosso direct no Instagram. O que mais, Hamilton? Hoje em dia ainda existe experimentos com animais, só que é importante a gente frisar que é com bastante respeito, com um ambiente bastante controlado, com uma ética que é rigorosa. A gente pode falar sobre isso futuramente aqui no Insight, mas é bom vocês saberem disso, que existe muito rigor nessa hora. Um outro ponto que a gente levantou durante a discussão é sobre o experimento do Watson, com aquele garotinho, o pequeno Albert, né, que o Watson chegou a dizer que transformaria ele no que ele bem quisesse, enfim. De novo, a Ana falou isso também. Contexto. Naquele contexto isso era permitido e era até visto como algo, nossa, que legal, ele vai conseguir transformar uma pessoa em qualquer coisa, enfim, legal. Hoje em dia é claro que isso é uma coisa inaceitável, é claro que é uma coisa impensável. Naquela época teve sentido, hoje não. Então talvez por causa disso existe aquele pensamento, não, mas a psicologia é manipuladora. Não, isso foi lá atrás. Hoje em dia a história é outra, a ciência evoluiu, a ciência todos os dias se transforma e vai aprendendo coisas novas e vai ensinando coisas novas e vai dando novas visões de mundo, de ser humano, de tratar o ser humano, enfim. Então essa ideia é uma ideia bastante retrógrada, digamos assim, está no passado. Hoje, os caminhos pelos quais trilhamos são completamente diferentes e respeitadores. Isso mesmo, como ela disse lá também, referente sobre essa mudança do comportamento, né, em que eu disse para ela porque é difícil, ela usou outra palavra, você lembra qual foi? Que ela falou que ela não usaria a palavra difícil, mas assim... Complexo, né? Isso, exatamente, complexo. Então, por quê? Porque todos nós podemos sim mudar os nossos comportamentos e para isso existem aí os profissionais para ajudar. A gente falou um pouquinho sobre isso no episódio sobre ética, né? Que a gente pode mudar, a gente pode ser o que a gente quiser, não precisa se preocupar com isso. Isso mesmo. Então nós vamos deixar aqui então uma frase do psicólogo David Myers, é isso? David Myers ou Myers, não sei. Bom, o aprendizado dá esperança. O que foi aprendido é passível de ser ensinado. O que foi aprendido é passível de ser transformado por um novo aprendizado. Não importa o quanto somos infelizes, mal-sucedidos ou desamorosos. Esse não precisa ser o fim da nossa história. Antes de nos darmos nosso último adeus, semana que vem tem TCC, Terapia Cognitivo-Comportamental, continuando a série de Psicologias. Então ouçam um trechinho do que vai rolar. Como você falou, pode ser que ela gere trauma em uma pessoa e não na outra. Então tem a situação, ela gera uma emoção. Todas as nossas vivências geram emoções. Né? E aí, a partir dessa emoção é que a gente vai construir um sentimento. Né? Então é importante também a gente fazer essa diferenciação entre emoção e sentimento. A emoção, ela em sua raiz, ela é mais física, né? Ela tem uma característica mais visceral. E aí a gente, através do nosso pensamento, a gente interpreta essa emoção e ela se torna um sentimento. Né? E os sentimentos geram comportamentos. Então, você vê que tem todo um encadeamento de ideias aí que fazem a gente construir os nossos comportamentos com base na nossa cognição, com base nas ideias que a gente tem. Isso a gente vai criando, né, a partir daí a gente vai criando crenças e a gente vai criando os nossos os resultados disso, que são os comportamentos, que podem ser funcionais, adaptativos ou disfuncionais. Ninguém vai perder, né? Eu vou estar aqui. Eu também vou estar aqui e espero que você também esteja com a gente. Sigam o nosso perfil, Insight Psicologias, lá no Instagram. Uma coisa importante. Ouçam o nosso podcast aí onde você bem entender e tire um print, nos marque. A gente quer saber como é que você está nos ouvindo, em qual aplicativo. Isso mesmo. Tá gostando? Tá gostando? Fala. A gente quer saber. Marque a nossa arroba lá. Coloque lá, dá um print e nos marque. E também tem o nosso blog, que é o pcinsight.blogspot.com. Isso aí. Obrigado pela companhia mais uma vez. E até semana que vem.